E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a relação entre dois teoremas muito importantes que a gente viu até agora, né? O teorema fundamental do cálculo e o teorema do valor médio, né? Fazendo uma rápida revisão, o teorema fundamental do cálculo diz que se a gente tiver a derivada de uma função f, né? Sendo f, fzinho, então a integral de a até b da f' de x dx é igual a primitiva dela calculada em a, em b, desculpa, menos a primitiva dela calculada em a, tá? A gente usa isso para calcular integrais definidas, né? Então hoje a gente vai tratar o caminho inverso, tá? Ao invés de tendo a derivada encontrar a primitiva, a gente vai usar esse caminho. Temos a nossa diferença de valores de primitivas calculadas em pontos, né? E chegaremos em informações sobre a nossa função original, certo? E aí a gente vai usar, né? A gente vai usar a derivada da f, que é a fzinho, para entender a função fzão, a primitiva, tá? Então, nosso objetivo aqui é usar informações sobre a derivada da fzão, tá? Para encontrar e derivar informações a respeito da própria fzão, da primitiva. Então, nosso primeiro exemplo de como a gente vai proceder, né? Vai ser comparando o teorema fundamental do cálculo, o primeiro teorema fundamental do cálculo, com o teorema do valor médio. Então, eu vou usar a seguinte notação. Aqui eu vou definir delta fzão igual a nosso f de b menos f de a, tá? E eu vou definir delta x como b menos a. Então, o primeiro teorema fundamental do cálculo vai dizer o seguinte, usando essa definição, essas definições de notação, que o meu delta f é a integral de a até b de f de fzinho, né? Fzinho de x dx, certo? E, bom, se a gente dividir os dois lados da nossa equação por Δx, a gente pode chegar na seguinte relação, que a nossa ΔF por Δx é igual a 1 sobre Δx, né, que é b menos a, vezes a integral de a até b de f de x dx. Ok? Essa expressão, né, da direita é o valor médio, né, da função f, a fzinha no intervalo AB. Então isso aqui é o valor médio. Tá? Só que essa média é de fzinho. Ok? E aí a pergunta é por que isso é o valor médio de fzinho e não de fzão? Tá? A gente vai considerar a seguinte soma de rima. A nossa integral de 0 a n, né, da f de x dx, a gente viu que isso aqui é aproximadamente a nossa fzinha de 1, fzinha de 2, até fzinho de n, tá? E isso é uma soma cumulativa para os nossos valores de f de x. Então, a consequência é que a quantidade, isso aqui dividido por n, também vai ser aproximadamente essa soma dividido por n. Né? E essa quantidade, né, é a média, né? É a média dos valores de f' de x. Né? Isso aqui é a média aritmética, né, de f', a expressão da média aritmética.
E isso é nos limites, né, no limite que é dado, né? O nosso limite aí, no caso, é de 0 a n, né? No nosso intervalo, nosso limite é entre A e B. Portanto, a média da nossa f é esse valor que a gente chega aqui, dessa integral. Então, a gente pode reescrever o primeiro teorema fundamental do cálculo, mais uma vez, como delta Fzão delta Fzão é igual a média de F', tá? Vezes delta x. Ok? Então, em outras palavras, a mudança na F é a média das mudanças infinitesimais vezes uma quantidade, né, de uma quantidade diferencial, né, no nosso caso, na variável que a gente quer, uma variação na variável que a gente está olhando. A gente pode agora usar as inequações, né, para comparar isso com o teorema do valor médio. Né? O que o teorema do valor médio diz? O teorema do valor médio diz que f de b menos f de a dividido por b menos a é igual a algum f' de c. Opa, não é o mesmo f, né? Igual a um fzão de c. Né? E que esse c ele está entre a e b. Ok? Então a gente pode reescrever, né, esse teorema aqui. A gente vai substituir esse valor daqui da média e a gente vai reescrever isso aqui como um f' de algum c vezes o ΔX. Tá? Aqui a gente está evocando o teorema do valor médio. O valor da média, né, da média de f' no primeiro teorema fundamental do cálculo é muito específico, né? Mas o nosso caso f' de c, para o teorema do valor médio, não é. Tudo que a gente sabe sobre c é que esse c vai estar entre a e b. Então, já que a gente não sabe exatamente o valor de c, né, quanto c é, a gente pode ter certeza que ele é menor que um valor máximo para f' no intervalo de a a b, e ele é maior que um valor mínimo de f' no intervalo de a a b. Então a gente pode reescrever isso aqui como uma inequação, tá? O valor mínimo de um x entre a e b, né, do meu f' de x, com isso vezes o nosso ΔX, com certeza, né, ele é menor, ou por caso de uma função constante, igual ao nosso ΔF, né, que é quem é o nosso ΔF? Nosso ΔF é o nosso f' de c, né, vezes o ΔX, tá? E esse que é, por sua vez, menor ou igual a um valor máximo com x entre A e B da minha f' de x vezes o ΔX. Isso aqui é intuitivo, né? É o valor que a gente quer. Ele provavelmente tem que ser menor ou igual ao máximo e maior ou igual ao mínimo. Né? Então, o primeiro teorema fundamental do cálculo, né, nos dá um valor muito mais específico. Né? Para isso, a gente pode escrever, né, usando a mesma conclusão, que o valor mínimo da minha f' de x
com x variando entre A e B, vezes o ΔX, vai ser menor ou igual ao nosso ΔF, que é especificamente a nossa média da minha F', do nosso F' vezes o ΔX, né? E isso é menor ou igual a um valor máximo com x variando entre A e B da minha F' de x, ΔX, certo? O teorema fundamental do cálculo é muito mais forte, né? Muito mais poderoso que o teorema do valor médio, né? De forma que a gente tem uma integral, né? A gente pode abandonar o teorema... Quando a gente tem uma integral, a gente pode abandonar o teorema do valor médio. Justamente porque ele nos dá o valor correto, né? Ele nos diz que esse valor do meio é o valor médio. O teorema do valor médio, ele só diz que existe algum valor lá dentro, mas não diz qual que é. A gente pode chegar na mesma conclusão, usando partindo do teorema fundamental, que a gente também consegue chegar no teorema consegue o teorema do valor médio. A média, né, vai ser sempre maior que o valor mínimo e menor que o valor máximo, que é o esperado, né? Então, né, o nosso teorema nos dá a mesma conclusão sobre a variação de f. No final das contas, a nossa conclusão, se a gente misturar os nossos dois teoremas, é o que a gente tem como óbvio, né? O valor mínimo precisa ser menor do que ou menor ou igual, né, por causa de uma função constante, que o nosso ΔF, que por sua vez precisa ser menor que o valor máximo. Se misturarmos os dois teoremas, a gente chega no que a gente espera, né? Seja óbvio. Bom, então eu quero dar o seguinte problema, né? De posse disso. O problema é o seguinte. Eu sei que a derivada da f vai dar 1 mais 1 sobre 1 mais x, tá? E que a minha primitiva no ponto zero é 1. Tá? O teorema do valor médio implica... A pergunta é, o teorema do valor médio implica que A é menor que f de 4, que é menor que B, né? Para quais valores de A e B? Essa é a pergunta. Bom, se a gente está tratando, né, de uma função, a nossa função primitiva vai ser uma coisa, quer dizer, a nossa derivada, né? A derivada da primitiva vai ser uma coisa assim. Sim. Isso aqui não está... No final aqui ele aproxima sintoticamente do eixo, né? E aqui a gente vai ter uma coisa assim. Tá? Aqui também tá vindo assintoticamente do eixo. Acho que... Deixa eu tentar fazer uma coisa razoável aqui.
Pronto. Esse é o nosso gráfico da F'. Tá? Para resolver isso, né, a gente primeiro aplica o teorema do valor médio, tá? Em que a gente vai ter uma forma que para encontrar o nosso valor de f de 4. Tá? Então a gente usa o conhecimento da fórmula para f' de c para encontrar os limites de cada valor. Né? Lembrando que o nosso c, no caso do teorema do valor médio, que diz que f' de c existe, né? Ele é desconhecido, a gente não sabe qual é o valor, mas a gente sabe que o valor é algo entre 0 e 4, né? Já que são os nossos limites. Então, a gente vai usar o teorema do valor médio e a gente vai ter que, usando o teorema do valor médio, f de 4 menos f de 0 é igual a f' de algum c vezes 4 menos 0. Tá? E, bom, consequentemente, esse valor aqui, né, é igual a o nosso f' é 1 sobre 1 mais c, né, vezes 4. Essa é a informação que a gente tem. Tá? A gente não sabe o que é 1 sobre 1 mais c, mas a gente sabe que a nossa função 1 sobre x, ela vai ser decrescente, né? De 0 até o infinito. Então, se a gente fizer aqui 1, eu vou usar aqui, ó, ela é decrescente, né? Só que aí a função 1 sobre x ele não cruza o eixo, né? Ele é deslocado para a direita. Mas a gente sabe que 1, tá? Que é a mesma coisa que 1 sobre 1, ele é maior, com certeza, que 1 sobre 1 mais c, para ser diferente de 0, né? E isso tem que ser maior que 1. Isso aqui é... Eu estou usando, né, o valor para f de 0, para f' de 0, desculpa. E isso tem que ser maior a 1 sobre 1 mais 4, tá? Que é 1/5. Então, com certeza, a gente tem essa relação. Daqui, o que a gente consegue tirar? Né? Se aqui está multiplicado por 4, a gente tem que 4 é maior que o nosso 1 sobre 1 mais c vezes 4, que é maior que o nosso 4/5. Tá? E a nossa conclusão, né? A nossa conclusão é que isso aqui, né, é f de 4 menos f de 0. Então a conclusão é que 4 é maior que f de 4 menos f de 0, que é maior que 4/5. Tá? Então, a gente sabe que o nosso f de 0 é 1. É dado que o nosso f de 0 é 1. Então, dessa forma, né, a gente sabe que 5 é maior que f de 4, tá? Que é maior que 9/5. Né? Então, a nossa resposta final é que os limites, né, esses limites aqui dessa condição é que A é igual a 5, não, desculpa, A é igual a 9/5 e B é igual a 5. É isso que a gente chega, tá? Então aqui a gente partiu da nossa expressão para a derivada e usando o teorema do valor médio a gente conseguiu encontrar os limites que aceitam, né, essa condição, dado que a gente conhece o valor da primitiva em um dos pontos, né, em um ponto. Então eu quero deixar um exercício. O exercício é o seguinte: usar o teorema do valor médio, né? Então a gente vai usar o teorema do valor médio, tá?
E o teorema fundamental do cálculo. Fundamental do cálculo, tá? E para encontrar os limites, né, das ligas ponto superior e inferior, né, da função do valor, né, os limites do valor da encontrar tá? Os limites, o valor máximo, o valor mínimo estimado, né, da integral de 1 até 5 d, né? Integral de 1 até 5 de 1 sobre x dx, tá? Na letra B, a ideia é calcular a integral. E a C é dizer se a resposta da A, né, é uma boa. Então, letra A, é uma boa estimativa. Bom, por hoje é isso, né? E. E no caso se é uma boa estimativa, se ela nos traz uma boa estimativa. Opa! Se ela nos traz uma boa estimativa, já o valor do log de 5, tá? Agora sim, por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!